Sobretudo te agradecemos porque o Senhor nos traz essa noite. Nós temos falado a respeito de um Deus perfeito para pessoas corrompidas. Ao longo desse mês de novembro, tem sido uma série muito proveitosa, tem sido uma série que veio há um bom tempo, porque temos visto dentro da igreja a necessidade de falarmos a respeito dos nossos relacionamentos. Acreditamos que somos uma igreja que valoriza os relacionamentos. Tivemos aí série de mensagens que falavam muito sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo, né? E nesse mês de novembro nós agora estamos cuidando do nosso relacionamento com Deus, à medida que nós entendemos melhor como se dá esse relacionamento entre partes desiguais, como se desenvolve, qual é a dinâmica de um relacionamento entre um Deus perfeito e pessoas corrompidas como nós. Pessoas que, por mais que tentem, por mais que se empenhem em um caminho de justiça, em um caminho pela lei do Senhor, vez ou outra, acidentalmente, vai se ver caindo em pecado, pois essa ainda é a natureza desse corpo, ainda não transformado. Por acreditarmos que devemos, como igreja, estar a todo momento buscando aprofundar o nosso relacionamento com Deus, por entendermos que o Evangelho é um processo, é uma caminhada, é uma jornada, que não à toa, antigamente, no início, era conhecida como o caminho, é que nós nos empenhamos em estudar e buscar na palavra, cada vez mais entender como se dá essa aliança entre o Deus perfeito que servimos e nós, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos. E temos visto ao longo desse mês, com essa série baseada no livro de Juízes, um padrão que a todo momento se repete. É uma constante no livro de Juízes, o ciclo que se dá, a dinâmica, né, o processo em que o povo se afasta de Deus em tempos de prosperidade, em tempos de paz, busca os seus próprios caminhos, busca satisfazer as suas próprias vontades, traça para si mesmo o seu trajeto, o seu caminho, sempre distante de Deus, sempre se voltando para outros deuses estrangeiros. E esse mesmo povo caindo, empobrecendo, sendo subjugado, sendo escravizado por nações estrangeiras, por exércitos, por povos inimigos, que se aproveitavam do afastamento do povo de Deus, do seu Deus, para que dominar aquela nação e sugar dela todos os recursos, empobrecendo. Quando isso acontecia, no meio do seu desespero, sem ter para onde fugir, sem ter para onde correr, o povo então se lembrava do Deus que havia lhe tirado da escravidão do Egito, e se voltava e clamava a Deus por socorro. E todas as vezes, a palavra mostra um Deus misericordioso, um Deus gracioso, que não aguenta ver o sofrimento de um povo em clamor a Ele, e se move em direção a eles, e restabelece a aliança, e levanta sempre um libertador, um juiz, um líder para aquela nação, para que aquela nação fosse liberta da invasão, do domínio estrangeiro sobre o seu território, sobre o seu povo. Nós vimos ao longo do mês diversos líderes, juízes que foram levantados por Deus
com esse propósito, com o propósito de salvar esse povo que estava clamando pelo auxílio do Senhor. Nós vimos isso quando estudamos Otoniel, né? Como o povo clama e o Senhor levanta Otoniel para libertar o povo. Nós vimos isso com Débora e Baraque também como comandante, né? Chamado por Débora, chamado por Deus para liderar aquele exército e poder libertar o povo. Vimos também com Gideão, vimos ontem com Sansão. E hoje nós vamos falar de dois personagens, dois homens que, diferentemente, não foram exatamente escolhidos por Deus, não foram exatamente chamados por Deus para esse propósito, mas que se viram nessa situação por escolha do próprio povo. Nós estamos falando de Abimeleque e estamos falando de Jefté. Pela sequência, pela ordem, devemos primeiro começar por Abimeleque. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, base da nossa série, no capítulo 8, para nós entendermos o contexto do surgimento de Abimeleque. Eu gostaria de começar ainda no finalzinho ali da história de Gideão, no versículo 22. Juízes 8, versículo 22, nós vamos caminhar ao longo de toda a mensagem no livro de Juízes, nos capítulos 8, 9 e também ali nos capítulos de Jefté. Diz assim a palavra, Juízes 8, 22, se você me acompanha. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Começa já errado. Começa já, nesse primeiro versículo aqui, você já percebe que as coisas não estão sendo bem interpretadas pelo povo. No primeiro versículo, você já consegue perceber que o povo, apesar de tudo que o Senhor fez com cuidado, de ir diminuindo aquele exército de 32 mil homens até sobrarem 300, apesar de todo esse cuidado do Senhor para mostrar que era impossível a vitória através das suas próprias forças, o povo começa a achar que venceu aquela batalha, venceu aquela guerra, pela habilidade, pela estratégia, pelo poder das mãos de Gideão. Eles querem fazer Gideão um rei, porque para eles foi Gideão que os libertou das mãos de Midian, e não Deus, e não o Senhor que esteve com Gideão. Gideão acaba por negar esse convite, faz muito bem. Continuando no versículo 23, Gideão responde: eu não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhes Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Deixa-se aqui claro que Gideão entendeu o seu chamado, entendeu que não foi chamado para ser rei sobre o povo, foi chamado com um propósito específico de ali liderar e libertar o povo, mas não para se tornar um rei daquele povo. E ele nega esse convite e deixa claro para o povo que nem ele, nem muito menos os seus filhos ou algum dos seus filhos, deveria reinar sobre eles. Quem deveria reinar sobre eles naquele tempo era o próprio Senhor, Deus. Mas podemos, prosseguindo no texto, identificar que a idolatria do povo ainda era muito forte, muito presente nos seus corações. Eles queriam um rei para que eles pudessem ali adorar, prestar reverência, pudessem ter algo palpável a se apegar. Não tendo esse rei, negando-se Gideão a assumir esse papel, prosseguindo, nós vemos que o povo vai escolher uma outra coisa para colocar no lugar do rei Gideão. Eles vão escolher um outro objeto, algo palpável, para se apegar, para crer, para colocar as suas crenças, as suas esperanças. No versículo 24, e prosseguiu Gideão: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal,
que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele o manto sacerdotal objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e a sua família. Não tendo um rei para adorar, para prestar reverência, o povo então escolhe um manto sacerdotal feito de ouro por Gideão, para se apegar e para prestar culto, e para se dobrar e se prostituir em adoração. O povo tinha sido liberto por Deus, mas não tinha entendido que devia se afastar do caminho da idolatria. Eles queriam um rei, na ausência de um rei, então servia até mesmo um objeto, um manto sacerdotal de ouro. A história prossegue, porque nós queremos falar de Abimeleque, não de Gideão, mas achei importante começarmos para já destacar esses traços do povo, o modo como o povo pensava e o que levou-os a seguir o caminho com Abimeleque. Versículo 28, falando do final da vida de Gideão. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, Jerubaal, Gideão, estamos falando aí da mesma pessoa. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Importante falar do finalzinho ali da vida de Gideão, para entendermos a vida de seu filho, Abimeleque. Como vimos, Abimeleque não foi um filho dos muitos casamentos de Gideão. Gideão teve muitas mulheres, muitos casamentos. Ainda assim, não satisfeito, ainda teve um filho com uma das suas escravas. Esse filho foi chamado Abimeleque. É o único, um dos dois filhos apenas que conhecemos o nome de Gideão. O outro é Jotão, que nós vamos ouvir logo mais. Abimeleque prossegue tendo a sua história no capítulo 9. E aí nós vemos, no capítulo 9, versículo 1, que Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou a sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Nós vemos aqui um homem assumindo um papel de liderança, um homem que vem a liderar o povo em Siquém, diferente de outros juízes que estudamos anteriormente, não por indicação do Senhor, não porque foi levantado pelo Senhor para livrar e salvar o povo, mas um homem que chega ao poder, indicado pelo povo de Siquém, apenas para satisfazer a sua própria ambição. Por isso hoje nós temos como propósito falar sobre o cuidado que devemos ter com o nosso ego. Por isso esse é o tema da nossa mensagem. Nós vamos ver através do exemplo de Abimeleque e de Jefté como devemos evitar nos corrompermos em nosso relacionamento com esse Deus perfeito, falhando em nosso ego. Como preservar-nos de nossas próprias vaidades, de nossa própria arrogância, de nosso próprio ego. E Abimeleque começa aqui na sua história já deixando claro que a sua intenção era governar acima de todos os seus 70 irmãos. Destaque-se que Abimeleque era um filho bastardo, era um filho de Gideão com uma escrava. De toda a casa de Gideão, de todos os filhos de Gideão naquele tempo,
ele era aquele que tinha um menor, ou para dizer nenhum direito, à herança de Gideão, a suceder Gideão na liderança do povo. E ainda lembramos que Gideão deixou muito claro, quando foi chamado para reinar sobre o povo, foi muito claro as suas palavras de que nem ele, nem o seu filho, nem os seus filhos iriam reinar sobre o povo. Mas Abimeleque ignora isso totalmente, e ele quer se colocar numa posição de governança, ele quer se colocar em uma posição de liderança, ele quer reinar sobre o povo. Abimeleque começa a sua história já sendo traído pela sua própria ambição. Ele, diferente de seus antecessores, é levado ao poder pelo povo de Siquém, não por vontade do Senhor, não por escolha do Senhor, mas porque ele queria o poder, ele tinha a vaidade de estar acima de todos os outros. Prosseguindo, nós vemos o cuidado que também devemos ter com a idolatria. No versículo 3 ainda, e versículo 4, nós lemos que os irmãos da mãe de Abimeleque repetem suas palavras a todos os cidadãos de Siquém e fazem a cabeça da população de Siquém para que sigam Abimeleque, porque ele era do seu sangue, ele era do seu povo de Siquém, enquanto os outros filhos de Gideão não eram. Então, o povo de Siquém abraça Abimeleque, apoia Abimeleque, e no versículo 4 diz que eles dão a ele 70 peças de pratas, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Abimeleque pega, sem nenhum constrangimento, dinheiro sujo, dinheiro da idolatria, dinheiro de um templo pagão, de um templo de um outro Deus, e faz uso desse dinheiro para estabelecer-se a sua força, para criar bases para o seu reinado, para criar o seu próprio exército, recrutando desocupados, vadios, arruaceiros. Ele chama para si uma gangue, forma para si uma trupe de desocupados, vadios, e nós vemos no versículo 5 o que ele faz com esses vadios, esses desocupados. Ele vai à casa do seu pai em Ofra e mata os seus 70 irmãos sobre uma rocha. Mas Jotão, o segundo filho, ao qual nós conhecemos o nome de Gideão, o filho mais novo de Gideão, escondeu-se e escapou. No versículo 6, então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque rei. Nós vemos ao longo de toda a história de Juízes até aqui, que por mais que o Senhor indicasse líderes para libertar o povo, por maiores que fossem os seus méritos, nenhum deles foi coroado rei sobre o povo, apenas liderava, apenas julgava. Mas Abimeleque, um homem que não havia sido escolhido por Deus, um homem sem méritos, achou por bem buscar para si a coroa que outros não tiveram. Uma vez tomado pela sua ambição, tomado pelo um ego que não cabia em si mesmo, ele mata os seus próprios irmãos. Jotão, o mais novo, o único a escapar, volta-se para a cerimônia de coroação de Abimeleque e lança sobre ele uma maldição. Versículo 16, será que vocês, Jotão vai declarar, será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Ele está se dirigindo à população de Siquém. Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? O meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram os seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém,
pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Palavra pesada. Palavra bastante pesada. Mas acaba sendo a consequência das atitudes de Abimeleque. Ele acaba atraindo isso para si a partir do momento que ele deixa-se dominar pelo seu próprio ego, deixa dominar-se pela sua própria vaidade e traça um plano que não tinha a bênção de Deus, um plano que não tinha a permissão de Deus, um plano que nasce apenas no seu coração, um plano que nasce e se corrompe em seus próprios pecados, um plano que leva o homicídio dos seus próprios irmãos, um plano que derrama sobre a terra o sangue de seus irmãos. A palavra de Jotão vai se confirmar, e a partir do versículo 22 nós lemos que fazia 3 anos que Abimeleque governava em Israel. Por 3 anos ele governou sobre Israel. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Abimeleque tem para si um fim terrível. Pela hora eu não vou aqui continuar a leitura, porque é um texto extenso, mas resumindo, essa discordância, essa contrariedade que o Senhor lança entre o povo e Abimeleque, leva a um líder ali de Siquém a tramar um plano, uma traição contra Abimeleque. Esse plano é descoberto por Abimeleque. Abimeleque traça então uma emboscada, arma uma emboscada contra este líder e se volta contra a cidade de Siquém, que o havia proclamado rei, e mata muitos dos seus cidadãos. Ele os aprisiona numa torre, eles correm para uma torre, uma fortaleza, para se refugiar do ataque de Abimeleque, e Abimeleque queima essa torre, colocando galhos de árvore, pondo fogo, e essas pessoas morrem queimadas, em cumprimento à palavra de Jotão, quando disse que saia fogo de Abimeleque e mate a população de Siquém. Mas ainda existe um pedaço da população que está em outra cidade, e Abimeleque se dirige para essa outra cidade, e acontece a mesma coisa. Abimeleque invade a cidade, guerreia contra eles, vai vencendo a batalha, o povo foge para uma fortaleza, para uma torre, tranca-se lá, e Abimeleque resolve novamente tentar incendiar essa torre, mas acontece que uma mulher do alto dessa torre lança uma pedra pesada, e essa pedra pesada atinge em cheio a cabeça de Abimeleque, que agonizando antes da sua morte, pede para que um dos seus soldados o mate, para que ele não fosse morto por uma mulher. Até no final da sua vida, o seu ego fala mais alto do que tudo. Até nos seus últimos instantes de vida, a sua maior preocupação era como ele iria morrer. Ele não poderia morrer pelas mãos de uma mulher. Então ele pede para que um de seus próprios soldados o atravesse com a espada, e isso acontece e ele morre. Abimeleque é um homem, uma liderança que encontramos em Juízes, que diferente de outros, não foi levantado por Deus para libertar o povo. Pelo contrário, de uma certa forma, o seu ego, a sua vaidade, o leva a aprisionar o povo. O povo o coroa rei, o que havia sido evitado com Gideão, quando Gideão se nega. O povo agora passa a ter um rei para idolatrar.
Não bastante, o povo continua adorando Baal Berite, durante o seu reinado. Abimeleque convive, aceita a idolatria do povo. Abimeleque usa dos recursos dessa idolatria para montar um exército, para matar os seus irmãos. Abimeleque é um péssimo exemplo para nós, mas serve como um exemplo de uma pessoa corrompida, que se afasta de Deus, se afasta da aliança com Deus. Mas não só ele, mas também todo o povo que o coroou rei. O povo que tinha ouvido de Gideão que nenhum dos seus filhos deveria reinar sobre eles, mas que resolvem coroar Abimeleque, porque ele era do seu próprio sangue, do seu próprio povo de Siquém. Esse povo que não se coroou, que não se envergonhou de ver esse homem que eles iriam coroar, matar os seus irmãos, os filhos de Gideão, os filhos de seu antigo líder. Esse povo que não desistiu, que não voltou atrás da sua ideia de coroar Abimeleque, e mesmo sabendo que havia sangue inocente nas suas mãos, mesmo sabendo que ele havia matado seus próprios irmãos, ainda assim o coroa rei e o permite governar aí por 3 anos, até que toda essa tragédia acontecesse, e eles, como diz na palavra de Jotão, Abimeleque queima ao povo de Siquém, e o povo de Siquém queima Abimeleque. Um líder que não foi levantado por Deus, escolhido pelo próprio povo, que queria um rei, acaba por levar apenas a desgraça e a tragédia para o seu próprio povo, para aqueles que ele liderava. Mas para não acabarmos apenas com uma história que tem um desfecho muito ruim, vamos ver uma história então um pouquinho melhor, a história de Jefté. Nós podemos começar pelo capítulo 10, no versículo 6, para entendermos como Jefté chega ao poder. Juízes capítulo 10, versículo 6, mudando agora de história, mudando de líder, nós lemos que mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Balaíns e aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. Você repara que parece que cada vez, o filme se repete, mas parece que cada vez está pior. Parece que cada vez eles vão adorando um Deus a mais. E parece que o povo não entende que esses deuses que eles se prostram, adoram, são os deuses do povo que logo depois vão dominá-los, que logo depois vão guerrear contra eles, que vão os oprimir. Mas é um padrão que se repete ao longo de todo o livro de Juízes, e lemos mais uma vez antes da chegada de Jefté. Prossegue o texto, ainda no versículo 6. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonistas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Parece que aqui Deus vai rejeitar a aliança que havia feito com Abraão. Parece que aqui Deus finalmente se cansou desse filme repetido, se cansou de ver esse ciclo se repetindo. Mas no versículo 15 prossegue dizendo que os israelitas, porém, disseram ao Senhor:
nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele, o Senhor, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Nós vemos que, mais uma vez, o Senhor é incapaz de negar ajuda para o seu povo, aquele povo que a todo momento de paz, a todo momento de prosperidade, insistia em negá-lo, insistia em fugir dele, voltar as suas costas para Deus. Mas Deus respeita a sua palavra, respeita o seu papel nessa aliança, e como um Deus perfeito, não se nega a mais uma vez socorrer o povo da sua opressão. No versículo 11, veremos a chegada de Jefité, a apresentação de Jefité. Capítulo 11, primeiro versículo: Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. A sua mãe era uma prostituta, o seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispas todas as palavras que tinha dito. Nós vemos que há algumas semelhanças entre Jefté e Abimeleque. Nós vemos que ele era um filho fora do casamento também. O filho de seu pai com uma prostituta. Assim como Abimeleque foi criado longe dos seus irmãos, foi expulso pelos próprios irmãos, foi mandado para longe para que não tivesse parte na herança do pai. Rejeitado, também foi se aliar, foi se ajuntar, foi andar, foi se cercar com vadios, desocupados, arruaceiros. Assim como Abimeleque tinha para si também a sua própria gangue, o seu próprio bando de vadios. Assim como Abimeleque tinha ali um ego, uma vaidade a ser satisfeita, um ego a ser massageado, que viu a oportunidade quando os seus irmãos que haviam expulsado o procuram novamente para que ele liderasse o exército. Claramente Jefté era um homem já conhecido pela sua habilidade militar, por ser um bom guerreiro, um homem valente. Não à toa, no momento de dificuldade, no momento em que os seus irmãos se viam cercados pelo inimigo, eles lembraram-se dele e foram chamá-lo de volta. Não tendo como convencer, depois de tê-lo expulsado, eles aceitam tudo, aceitam até mesmo fazer dele o seu comandante, o chefe do seu povo. E Jefté deixa muito claro aqui um dos seus traços, que é a sua vontade de sempre estar negociando. Jefté aqui faz questão de deixar as coisas bem claras, para que não houvessem mal-entendidos, faz questão de colocar os pontos e as vírgulas nos lugares certos, se certificar de que estava sendo chamado pelos seus irmãos para um papel de liderança, para um papel de comando.
Seus irmãos aceitam essa negociação, fecham ali um trato, um acordo com Jefté, e Jefté aceita voltar e liderar o seu povo, os seus irmãos, numa batalha contra o inimigo. Jefté aqui também foi um homem escolhido por homens, um homem que foi escolhido provavelmente pelos seus méritos, pela sua valentia, pela sua habilidade militar. A diferença entre ele e Abimeleque é que Abimeleque não foi levantado no momento em que o povo clamava por liberdade. Abimeleque não foi escolhido pelo povo para libertá-lo de uma nação estrangeira, de um povo opressor, mas apenas para que eles tivessem um governante do seu próprio sangue. Já Jefté, diferente de Abimeleque, não é ele que procura isso, não é ele que vai atrás e convence as pessoas a nomearem líder. Ele que é procurado pelos seus irmãos, e ele tem um propósito, ele tem uma missão como líder, ele tem que combater, ele tem que guerrear contra os amonitas. Mas, em semelhança, não vemos aqui Deus o escolhendo, Deus o levantando, mas o Senhor, que não aguentava mais ver o povo sofrer, não aguentava mais ver o sofrimento daquele povo que clamava por ajuda, vai usar Jefté como instrumento em suas mãos para liderar o povo em liberdade, em luta contra aqueles que os oprimiam. Vemos que Jefté prossegue com o seu hábito de negociar, de barganhar. No versículo 12, Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tem contra nós para ter atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me estas terras pacificamente. No versículo 14, lemos que Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita. Nós vemos aqui Jefté, que antes havia feito um acordo com os seus irmãos, agora tenta também fazer um acordo com o rei dos amonitas. Agora que ele lidera o povo, ele tenta a paz com o rei amonita de alguma maneira. Ele tenta demover o rei amonita da ideia de atacá-los. Ele tenta, confiando no seu próprio poder de persuasão, dos seus próprios argumentos, ele tenta convencer o rei amonita a desistir da guerra. Mas diferente do que acontece com os seus irmãos, o rei amonita ignora Jefté. Jefté prossegue, e o texto é longo, por isso não vou ler, mas Jefté, quando envia novamente os mensageiros, ele tenta justificar por que Israel tinha aquele território, e tenta lembrar ao rei amonita que eles não chegaram invadindo a terra e tomando para si a terra, mas tomaram por direito essa terra porque foram primeiro atacados e venceram a batalha quando chegaram àquela terra. No versículo 29, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. O Espírito do Senhor, diferente do que acontece com Abimeleque, aposta-se, diz a palavra, de Jefté, assim como aconteceu com outros líderes, com outros juízes. E Jefté então é capacitado pelo Espírito na sua missão, no seu propósito de libertar o povo. Ele vai para a guerra contra os amonitas. A sua barganha, o seu discurso não foi suficiente para impedir a guerra. Então é necessário o combate, a luta. Mas diferente de Abimeleque, ele tem um propósito na sua liderança, e o Senhor está com ele, porque o Senhor ouviu o clamor do povo. Mas Jefté comete um erro terrível. Jefté tenta negociar com Deus. Jefté tenta barganhar com Deus. Jefté era um homem, claramente, que tinha
o orgulho, a vaidade de confiar nos seus argumentos, de confiar no seu poder de negociação, no seu poder de convencimento. E diz no versículo 30 que Jefté faz um voto ao Senhor, um voto de tolo, um voto equivocado, um voto que traz arrependimento posterior. Diz a palavra no versículo 30 que Jefté faz este voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. No versículo 32 prossegue dizendo que então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, Jefté rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Jefté fez um voto que não era necessário. O Senhor já tinha escutado o clamor do povo, o Senhor já tinha se inclinado em favor do povo. Os amonitas seriam derrotados porque o Espírito do Senhor seria com Jefté, mas ele ainda assim, no desespero de quem sabe não ter a vitória, faltando-lhe confiança no Deus que estava com ele, ele acaba fazendo ali uma barganha, ele tenta ali trazer a bênção do Senhor, oferecendo algo em troca, mas é um voto ali que mais tarde vai trazer tristeza e vai trazer arrependimento, um voto de tolo. A sua filha única precisava agora ser entregue ao Senhor, precisava agora ser dedicada ao Senhor. Ele não tinha outro filho, não tinha outra filha, ele estava ali naquele momento, perdendo a continuidade do seu sangue. Ele estava ali naquele momento, para cumprir o seu voto e não quebrar a sua palavra que tinha feito, que tinha dado a Deus, ele estava ali abrindo mão da sua descendência, dos seus herdeiros. Prossegue o texto no versículo 36, a filha dele responde: meu pai, respondeu ela, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Jefté, assim como Abimeleque, em outra proporção, também precisa lidar com as consequências dos seus atos. Também precisa lidar com a consequência de ter achado que devia ali barganhar com Deus. Me dá a vitória e eu vou lhe entregar e eu vou dedicar ao Senhor a primeira coisa que sair pela porta da minha casa quando eu voltar e me encontrar. E quem sai por essa porta é a sua filha única. Ele ali tem que, para não quebrar a sua palavra com Deus, precisa assumir o fim da sua descendência, o fim da continuidade do seu sangue, o que para ele, como líder, como um comandante agora do povo, era algo desastroso, era uma tragédia. Naquele tempo era dado tanto valor a essa continuidade da linhagem, e ali, por causa daquele voto,
um voto feito no desespero, um voto feito por alguém que talvez ali vacilou na sua fé com Deus, que não teve coragem de prosseguir com o Senhor sem tentar antes ali uma barganha, sem tentar antes trocar com Deus a vitória por algo. Jefté acaba por levar para o resto da sua vida as consequências. Mas Jefté foi, sem dúvida, diferente de Abimeleque, um homem que liderou o seu povo, libertou o seu povo e se colocou em um papel na história de alta honra. Não por acaso, assim como Sansão, que ouvimos ontem, nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34, que Jefté está ali ao lado de grandes nomes, de grandes homens. Diz o texto, no versículo 32 do capítulo 11 de Hebreus: que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Nós vemos aqui que essa palavra, também inspirada pelo Espírito Santo, mas escrita no momento posterior, já no Novo Testamento, vem a confirmar que Jefté, apesar daquele erro, apesar daquele voto desastroso, encontrou a misericórdia do Senhor e entrou para a história do Evangelho como um dos autores, uma das referências da fé cristã. Jefté diferente de Abimeleque, consegue para si um fim honroso, um fim que supera as suas falhas, supera os seus pecados, os seus erros, a sua vaidade e o seu ego, e assim consegue terminar com Deus, ao lado de Deus, o seu reinado em paz, e lidera o povo. No capítulo 12, Jefté ainda entra por uma besteira em confronto com Efraim. A tribo de Efraim se levanta contra ele luta contra Efraim, vence a batalha, mas diz no versículo 7 do capítulo 12, que ele lidera Israel durante 6 anos, e então ele morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Hoje nós encerramos a série Um Deus Perfeito para Pessoas Corrompidas. O que nós vimos sábado após sábado, domingo após domingo, foi um padrão, foi uma repetição de uma conduta do povo, um povo que a todo momento tinha que buscar o Senhor para ser socorrido no seu desespero, um povo que precisava a todo momento buscar no Senhor o conserto dos seus próprios erros, o conserto das suas próprias falhas. O seu pecado, a sua idolatria, sempre os levava a cair em ruínas, a ser dominado por povos estrangeiros. E eles precisavam sempre se lembrar daquele Deus que sempre esteve ali, que sempre esteve pronto para ouvir o seu chamado de socorro. E eles sempre levantavam um clamor. E o Deus perfeito sempre se mostrava próximo, sempre se mostrava presente. Deus nunca havia se afastado, mas eles sim haviam se afastado de Deus. E Deus sempre levantava um homem ou uma mulher, alguém para ser um juiz do povo, um líder, e liderá-los para a batalha, para a guerra contra o povo estrangeiro, e para trazer liberdade, para trazer a paz, a prosperidade novamente. Mas o povo, passado-se algum tempo, voltava a cair, voltava-se à idolatria dos deuses que eram deuses dos povos que os cercavam, dos povos estrangeiros que mais tarde se voltariam contra eles mesmos e os atacariam. Mas por algum motivo, a idolatria a esses deuses era tentador demais
era chamativo demais para eles, e eles se cegavam, eles eram incapazes de ver que estavam adorando deuses de povos que mais tarde sempre os escravizavam, que sempre empobreciam a nação, que sempre os saqueavam. Eles eram incapazes de ver como a cilada da idolatria, a armadilha, os capturava, os escravizava e os colocava numa posição de humilhação. Era um povo que não se cansava de sempre repetir nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Deus tenta de todas as maneiras consertar esse relacionamento. Deus tenta de todas as maneiras refazer essas alianças. Sempre que foi chamado, sempre que o povo resolveu se desfazer dos ídolos, sempre que o povo se voltou de coração sincero para Deus, Deus estava ali, de braços abertos, de mãos estendidas, prontas para abençoá-los. Interessante que Deus chega ao ponto de ter que tomar algumas atitudes extremas para que o povo pudesse reconhecer que o caminho único era através dele, que somente na força do Senhor eles poderiam ter vitória. Foi ou não foi assim que vimos, por exemplo, na história de Gideão, quando o Senhor resolve diminuir aquele exército de 32 mil homens, que enfrentaria um exército de 135 mil, e reduz aquele exército a 300 homens apenas. Deus mostra ali, claramente, que não seria pela força dos seus próprios braços, pelas suas próprias espadas, que eles conseguiriam, que conquistariam a vitória. Deus mostra claramente que é Ele, e somente Ele, o caminho da vitória para o povo. Mas o povo insiste em errar, o povo insiste, como vimos no começo da mensagem, o povo insiste em achar que a vitória é por mãos humanas, e quer fazer de Gideão rei. Que a gente tome cuidado, que a gente tenha a prudência de estudar esse texto de Juízes, estudar esses juízes, esses homens, essas mulheres levantadas pelo Senhor, estudar a conduta do povo e tentar fazer diferente. Porque nós vemos a história de Juízes e por vezes nós podemos julgá-los, por vezes nós podemos falar, nossa, mas que povo teimoso, que povo que insiste no erro, que povo que insiste em pecar, em errar, em se afastar de Deus. Que povo é esse que, vendo um agir de Deus de forma tão tremenda, de forma tão maravilhosa, acaba logo mais a se esquecer de tudo que passou e volta a se adorar a deuses feitos por mãos humanas, a deuses de barros? Como pode? Mas nós sabemos muito bem que mesmo hoje, mesmo não tendo deuses estrangeiros de barro para nos prostrarmos, criamos para nós a todo tempo pequenos deuses, pequenas distrações, pequenas coisas que vão nos afastando de Deus. Nós sabemos que, já estudamos isso em outra série, sempre muito lembrada, como somos tentados pelo nosso coração a sempre querer colocar algo ali entre nós e Deus, como nós somos tentados pelo nosso caráter, pela nossa carnalidade, pelo pecado que ainda habita em nosso corpo, a sempre procurarmos reservar um cantinho do coração para nós e somente para nós, um cantinho que nós reservamos e queremos o Senhor longe dele, aquele cantinho que nos satisfaz, aquele cantinho, aquela fresta por onde o inimigo se aproveita para entrar e nos dominar, e nos seduzir e nos dominar. A verdade é que nós não somos tão diferentes do povo de Juízes. A verdade é que nós também temos nossos próprios ídolos, muito mais discretos, muito mais dissimulados, muito mais sutis do que os deuses daquele tempo, e por isso muito mais ardilosos, muito mais perigosos, muito mais difíceis de serem identificados. Nós temos esse desafio em nosso tempo, de estarmos atentos para perceber o que é que tem tomado o nosso coração, o que é que tem dominado o nosso coração e tem nos afastado de Deus.
Nós vimos ao longo de todo o mês que a coisa nunca acontece do dia para a noite. A coisa nunca se desenvolve de uma hora para outra. O povo só caía nessa idolatria porque aceitou conviver com outros povos ao seu redor, desobedeceu a palavra do Senhor, que deixou claro que ao dominar aquela região, deveria exterminar todos os povos. Mas fez amizades, fez alianças com povos estrangeiros, e quando se viu, já estavam se casando entre si. E essa proximidade e essa comunhão com povos de outra cultura foi permitindo que essa cultura idólatra fosse adentrando o coração de Israel, foi sendo assim pouco a pouco que o terreno foi sendo conquistado pelo inimigo. Foi pouco a pouco que o coração dos israelitas foi sendo dominado pelos ídolos. Da mesma maneira nós hoje, sempre começa de uma forma sempre muito sutil, de uma forma sempre muito discreta, de uma forma que você diz não vai dar em nada, de uma forma que você fala que eu posso sair a qualquer momento, eu posso parar a qualquer momento, mas essa coisa vai crescendo, essa coisa vai se desenvolvendo e vai tomando o seu coração. O que começa com uma admiração, o que começa com um respeito, se desenvolve para a idolatria muito rapidamente. O que começa com bons olhos, com admiração, se desenvolve e toma o nosso coração. E, de repente, sem a gente perceber, talvez só com alguém de fora olhando e nos enxergando e nos vendo, nós estamos inteiramente dominados, cegos, tomados. Quando não, aquilo que a princípio era uma coisa boa, acaba se tornando em nosso coração razão até para a gente deixar de vir para a igreja, por exemplo. Razão para a gente tomar outras agendas, para assumir outros compromissos. Compromissos muitas vezes em horário de culto. Começa sempre com algo sutil, começa sempre com algo discreto, com algo admirável, com algo bondoso. É sempre muito ardiloso os ídolos do nosso tempo, mas que tenhamos essa consciência, que tenhamos esse respeito, que a gente respeite as nossas limitações, que a gente não confie no nosso próprio coração, que a gente saiba que o nosso coração tem essa propensão para o pecado, e tenhamos mais cuidado, e tenhamos mais precaução antes de entregarmos para as coisas que vão futuramente nos desviar do Senhor. Que antes disso, estejamos a todo momento cuidando de nosso relacionamento com Deus, cuidando da aliança que temos com o Senhor, que busquemos a todo momento fortalecer essa aliança. Busque durante a semana orar mais, busque ler mais a palavra, busque louvar mais ao Senhor. Alimente-se daquilo que é de Deus, alimente-se daquilo que vem do Senhor. Procura um PG durante a sua semana, para você se aproximar mais do Senhor durante a semana, para você ter ali um momento de adoração, um momento de louvor, um momento de estudo da tua palavra. Tudo começa com o que nós estamos nos alimentando, com o que nós estamos vendo, escutando, ouvindo, com quem nós andamos. Tudo começa sempre de uma forma sutil, até nos dominar por completo, até nos perdermos e estarmos cegos. Tenhamos então cuidado, e tenhamos ao longo do mês, através dessa série, visto o povo de Juízes errando e caindo todo momento, que a gente não ache que isso é exclusividade deles. Isso pode ser muito bem realidade nossa, realidade do nosso tempo presente. Então tenhamos cuidado e busquemos sempre estar próximos de Deus, tomando muito cuidado, para que tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de bênção, não venha a mexer com o nosso ego, a mexer com a nossa vaidade e nos levar a nos afastar de Deus. Eu queria convidar você nesse momento a orar junto comigo, mesmo sentado, baixe sua cabeça, feche seus olhos,
Oremos em reflexão pela mensagem. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui concluindo mais uma série de mensagens. Nós entendemos que o Senhor fala a nós esse mês, nos alertando a respeito do ciclo que se repete na nossa natureza humana, da forma como sempre vamos nos afastando de Ti, da forma como a nossa aliança é sempre quebrada por nós, ao nos afastarmos da Sua vontade, ao buscarmos a satisfação do nosso coração. Ó Pai, nós entendemos que precisamos fazer diferente do que o povo de Israel fazia naquele tempo. Entendemos que temos que buscar mais o Senhor a todo instante, a todo momento, e não apenas em momento de dificuldade, em momento de desespero. Temos que viver debaixo da bênção do Senhor a todo momento, e para isso devemos fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor, devemos buscar mais o Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda em nossa natureza pecaminosa, ó Deus, nos ajuda através do Teu Espírito Santo, que habita em nós hoje, permanentemente, para que estejamos nos afastando dos nossos pecados, para que estejamos entregando todo o nosso coração a Ti, todo o nosso coração ao Senhor, que não tenhamos mais reservas em nosso coração, em nossa mente, que não tenhamos mais cantinhos para nossa própria satisfação, que não tenhamos ídolos, Pai, que vamos alimentando, que vamos desenvolvendo, até nos afastarmos de Ti, até estarmos dominados e cegos pelo pecado. Ó Pai, que nunca nada venha nos afastar da Tua casa, que nunca nada venha nos afastar, Pai, da rotina, do hábito de vir adorar o Teu santo nome. Que nada, Senhor, nada venha tomar o Teu lugar de primazia, que nada, Senhor, venha tomar o primeiro lugar, o lugar de exclusividade em nosso coração, o lugar que precisa ser Teu, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Abençoa-nos em nossas falhas para nos fortalecer, para nos fazer melhores, ó Deus. Amadurece-nos na nossa fé, ó Pai. Que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e estejamos cada vez mais próximos de Ti, cada vez mais parecidos com o Senhor. Ó Pai, essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso clamor. Escuta, Pai, o nosso coração, sonda o nosso coração e nos conserta, ó Deus. Que não haja, Pai, falhas, impurezas, nada que permita uma fresta para o pecado, para o inimigo, que estejamos com o nosso coração selado e entregue e dedicado ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora, gostaria de convidar você a se colocar de pé. Para nós fazermos uma penúltima oração, a oração da fé. Nós oramos constantemente, nós nos empenhamos em levantar súplicas ao Senhor por pessoas nossas, pessoas da nossa família, que estão enfermas e que precisam da bênção e do cuidado de Deus. Pessoas que estão, muitas vezes, desenganadas pelos médicos, mas que nós acreditamos que a última palavra pertence e é apenas da soberania do Senhor. Por isso nós insistimos em levantar o nome dessas pessoas, em levar o nome dessas pessoas aos pés do Senhor, clamando por elas. É o caso, por exemplo, do nosso pastor Edivan em Curitiba. É o caso, por exemplo, do Vando, pai do Flávio. É o caso, por exemplo, do Cido, tio do Alex. É o caso, por exemplo, da Lúcia, a avó da Mayra. É o caso, por exemplo, da Regiane, irmã da Diná. Esqueço de alguém? Acredito que não. Acredito que são esses nomes que nós temos insistentemente levantado ao Senhor. Jesus fala na parábola da viúva persistente, que uma viúva, não tendo ninguém por ela, persistia e insistia em incomodar ao juiz para que julgasse a sua causa. E um juiz sem nenhum temor ao Senhor decide por julgar a causa daquela viúva. De tanto ela insistir, de tanto ela pedir para que a sua causa fosse julgada, Jesus fala: se um juiz que não teme ao Senhor é capaz de ouvir o clamor insistente dessa viúva, quanto mais o Senhor Deus, nosso Pai, que nos ama, Ele ouvirá então o nosso clamor, Ele virá
a nossa insistência, a nossa batalha na fé. Se você também veio hoje por alguma outra razão, por algum outro motivo e precisa dessa oração da fé, eu, os pastores da igreja, estaremos orando por você. Se você vir aqui à frente, se ajoelhar, estaremos juntos batalhando em fé, em oração, clamando ao Senhor para que Ele se incline em seu favor e estenda a sua mão de poder sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mas se não vir ninguém, nós temos então essas pessoas para entregar novamente aos pés do Senhor, para orar, para suplicar. E se você não vem, estenda a sua mão, levante um clamor por essas pessoas. Vamos orar, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e assim permaneçam. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Não vá embora sem falar com cada um aqui. Somos família em Cristo Jesus. Não vamos embora sem falar com cada um. Deus os abençoe.